Olá a todos, eu me chamo Ariel Campos Pinto e hoje estarei apresentando algumas questões trabalhadas por mim, por Elizabeth Fátima Teodoro e por Wilson Camilo Chaves, no artigo intitulado Do indivíduo massificado ao sujeito do sintoma, uma gramática psicanalítica do sujeito em sociedade. Primeiramente, eu apresento rapidamente os autores. Eu sou aluno da graduação da Psicologia na Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, Brasil, e fui orientado pelos dois professores e companheiros na confecção deste trabalho. O Camilo é professor da graduação e do programa de pós-graduação em Psicologia na Universidade Federal de São João del Rei. E a Elizabeth é mestra em Psicologia e doutoranda do PPG-Psi, o programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de São João del Rei. O artigo a ser apresentado no eixo temático 1, e a comunicação que pretendemos trabalhar aqui, movimentos sociais, políticas públicas, conflito e direitos humanos, se insere em um contexto maior de pesquisa, como um recorte da iniciação científica de título Entre o Luto e a Melancolia, elucidações acerca da subjetividade contemporânea dominada pela perda do trabalho no capitalismo. De mesma autoria desse artigo, e vinculada ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João del Rei. Então, antes de iniciar propriamente a apresentação, a comunicação, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento com vocês, a segunda jornada virtual internacional em pesquisa científica, Direito, Justiça e Cidadania, compartilhando e questionando um pouco os saberes da ciência e representando uma pequena parte do contexto acadêmico brasileiro e mineiro. Além disso, eu me sinto contente e realizado em poder estar iniciando esse meu caminho de transmissão e ensino da psicanálise. Ainda que muita coisa falte para mim no sentido de eu me apropriar dessa disciplina inaugurada por Sigmund Freud no seu marco temporal de virada do século em 1900. Então, como estudante da rede pública da educação brasileira, desde a minha infância e hoje estudante em psicologia de uma universidade federal, em um curso que sua ética implica tanto a mim como meus colegas a um lugar político próprio da atuação em psicologia, que resguarda o papel dos direitos humanos e que se posiciona em luta contra todo tipo de vulnerabilidade imposta aos sujeitos. E ainda, pensando na proposta política do eixo temático, não posso deixar de fazer referência ao governo em curso no meu país atualmente. O Bolsonaro, o presidente da República, com seu comando neoliberal de cunho fascista, sem uma proposta concreta e objetiva de nação, sem projetos que não passem por minar as possibilidades de ação dos sujeitos no âmbito da saúde, da educação e da assistência social, destrói as bases da nação brasileira e promove a vulnerabilidade social. Um exemplo disso foi quando ele reduziu em 47% os níveis de investimento em relação à gestão anterior ao seu governo, somente nos 2 primeiros anos da sua gestão, 2019 e 2020. E o agravo maior é se a gente tomar como medida de comparação o ano de 2012, em que o investimento total na área da educação, nesse ano, em 2012, foi de 15 bilhões de reais, enquanto que o Bolsonaro, no primeiro ano de sua gestão, em 2019, investiu apenas 3,9 bilhões de reais, um número quase 4 vezes menor que o número de 2012. E esse corte ele representou só para o ensino superior um valor 71% menor em comparação com a gestão anterior. Esses dados eles podem ser conferidos, checados e estudados com mais profundidade na reportagem do dia 14 de fevereiro de 2021 no jornal Folha de São Paulo, jornal brasileiro. Então, além de promover a vulnerabilidade social,
Bolsonaro atuou direta e ativamente na pandemia contra a vida de milhões de brasileiros, promovendo o negacionismo científico ao negar a pandemia e a força do vírus, incentivando a população a usar remédios sem eficácia comprovada e agora investigado pela CPI da pandemia, iniciada pelo Senado Federal em 27 de abril de 2021, prevaricador em um suposto esquema de propina na compra de 400 milhões de doses de vacina para a Covid-19. É um esquema que supostamente ocorreu dentro de seu governo. Tudo isso, todas essas questões levaram o Brasil a um cenário de trevas, um cenário de caos, de desamparo e de fragilidade democrática, em que o Bolsonaro é agente primeiro e responsável, faço questão de destacar essa palavra, pelas evitáveis mais de 500 mil mortes de brasileiros na pandemia. Eu fiz essa intervenção, eu acho que ela não está descontextualizada, porque eu acredito também que o nosso trabalho, a nossa comunicação aqui, e principalmente o artigo a ser publicado nas atas do evento, trata também um pouco desse sentimento de pertença a uma massa apoiada num líder, né? E acho que a gente pode ficar um pouco com essa pergunta também durante essa comunicação aqui, de como, né? Quais são os motivos, o que leva as pessoas a voluntariamente se submeterem a um líder que abertamente não tem um projeto, além de sendo um pouco, talvez não sendo tão duro, na verdade, um projeto de deixar morrer. Que é isso que o Bolsonaro tem feito durante a pandemia. Então eu acredito poder começar essa comunicação chamando a atenção de vocês para o título do trabalho, que é do indivíduo massificado ao sujeito do sintoma, uma gramática psicanalítica do sujeito em sociedade. O título traz uma aparente similaridade semântica entre os termos indivíduo e sujeito, podendo, em alguns meios acadêmicos, serem usados como representando o mesmo objeto, o humano. Porém, ressalto que para o objetivo de nosso trabalho, tanto importa o predicado massificado e do sintoma, quanto o sujeito da oração, já que é justamente da qualidade do humano, né, do que busca qualificar o humano, que tratamos aqui nesse trabalho. Então, qual seria a diferença prática entre o indivíduo massificado e o sujeito do sintoma? A gente tenta sustentar que não há uma diferença fundamental entre ambos. Mais do que isso, né? Como nos disse Adorno sobre a diferenciação individual dos sujeitos a fim da sua formação na cultura, né? Isso é uma citação de um texto Relação entre Sociologia e Psicologia, eu cito: a divergência entre indivíduo e sociedade possui uma origem essencialmente social. Ela é perpetuada socialmente, e suas manifestações devem ser explicadas, sobretudo, socialmente. Ou seja, mais do que uma separação entre indivíduo e sociedade, há uma continuidade dialética entre eles. Daí nos encontrarmos com os preceitos freudianos e da psicanálise como um todo para sustentarmos a ideia de que essa dialética constitucional da sociedade, produtora de cultura e, sobretudo, criadora e criada pelos sujeitos, sujeito, um termo aqui tomado no seu caráter estrutural da psicanálise, um conceito psicanalítico, ou seja, o sujeito do inconsciente, né, produtor dos sintomas, regido pelos princípios básicos do prazer e da realidade, que comandam as pulsões e buscam ligá-la ao meio social, à realidade dos objetos, a fim da evitação do desprazer. Essa seria um pouco a caracterização do sujeito para a psicanálise. Notamos, então, a partir de Freud, o caráter essencialmente libidinal e sexual do humano, que tem de lidar em termos de uma economia, com a economia própria, criada pela humanidade, configurada na civilização e na cultura. É sobretudo esse sujeito do inconsciente
que falamos ao nos referirmos a uma continuidade entre o indivíduo massificado e o sujeito do sintoma, já que o primeiro está submetido aos comandos gerais da organização social, inserido em um grupo e dotado da dinâmica própria trabalhada por Freud como a psicologia das massas, né, no seu texto de 1921, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Já o segundo, o sujeito do sintoma, ele seria a configuração metapsicológica de qualquer sujeito, né, que faz dos sintomas o mais essencial de sua relação com os objetos passíveis de se gozar deles. A busca do sujeito de realizar e fruir a partir de sua pulsão e de sua libido. Para trabalharmos essas questões, enfocamos em nosso trabalho o mal-estar como o mal-estar na civilização, né, trabalhado por Freud no texto Mal-estar na Civilização, em 1930, como condição primeira da dia de sujeito-sociedade, no ponto em que a cultura se faz valer por seu caráter dialético. Pois então, a gente já tem aqui dois pontos fundamentais para a compreensão do que a gente busca trabalhar. O sintoma como forma basilar da relação do sujeito com o mundo, e o mal-estar como medida constitucional do balanço realizado pela economia libidinal dos sujeitos para alcançar esses mesmos objetos. Então, intermediando essas relações, está o indivíduo massificado, que em sua constituição necessita estruturalmente de um apoio simbólico para dar conta do desamparo próprio do mal-estar. É isso que ele encontra na massa, que é configurada de forma mais ou menos autônoma em relação à organização social normativa da sociedade. Já que a partir da relação própria dos indivíduos dentro da massa, eles alcançam um determinado grau de satisfação e de realização de seus desejos. Isso tudo seria sentido pelo sujeito individualizado, na massa, como onipotência de suas capacidades de se realizar a partir da massa. Então, a gente percebe que o termo indivíduo e sujeito, eles vão tomando algumas tonalidades diferentes à medida que a gente vai desenvolvendo o trabalho aqui e a discussão. E à medida também que o caráter do sujeito, caracterizado pela psicanálise, ele vai tomando forma. Então, um indivíduo, mais do que somente uma caracterização distinta do que a psicanálise chamou de sujeito do inconsciente, seria uma condição própria dos sujeitos na modernidade. Uma condição que enuncia primeiramente todo o desamparo causado pelo mal-estar sentido pelos sujeitos na civilização. Esse indivíduo, além de sujeito inconsciente, capaz de realizar coisas para além do que a linguagem comporta no campo da consciência, está individualizado em relação às normas sociais. Está inserido no contexto maior da civilização como um corpo próprio, dotado de determinações subjetivas particulares e que concernem somente a esse sujeito de forma estranhamente íntima. O Freud, um pouco para ilustrar essa questão da realização particular da pulsão, do encontro com o objeto, o Freud nos disse que os afetos só alcançam a realidade por meio de condensação e deslocamento das representações inconscientes da pulsão. Então acho que é por isso que a gente pode falar também numa economia, porque ela funciona de modos a encontrar um objetivo final. Aqui, pela libido, ela se condensa e ela se desloca. Então ela busca o objeto sem recorrendo ao que a gente trabalhou no artigo, a fantasia, por exemplo, como forma de encontro desse objeto numa construção própria, imaginária e ilusória, fantasística. Então, para finalizar aqui a discussão e a comunicação, eu queria só ressaltar que a gente aqui trabalhou a questão do título do trabalho. Discutimos um pouco da questão do sujeito e do indivíduo. Então, eu convido a todos vocês que estão assistindo, estão participando dessa conversa, a lerem o artigo que vai ser publicado nas atas do Congresso, do mesmo título da comunicação aqui apresentado, do indivíduo massificado ao sujeito do sintoma, uma gramática psicanalítica do sujeito na sociedade, para compreender um pouco além do título a questão do sujeito do sintoma, que pela patologia ele representa e anuncia algo
dele próprio, que diz também do desamparo próprio do mal-estar na civilização, né? Um conceito tão importante aí, trabalhado por Freud em 1930 e que até hoje está aí para iluminar os nossos caminhos e as nossas discussões. Então é isso, de novo muito obrigado e até mais.